Quando o trem passar, o relógio da estação marcava 11h57 quando Joaquim chegou, arrastando a mala de couro surrada pelo chão de cimento gasto. O pátio estava quase vazio, exceto por um cachorro magro dormindo perto do banco de madeira e um homem de chapéu parado junto ao poste, fumando em silêncio. O ar cheirava a ferrugem e chuva antiga, como se o tempo tivesse parado ali há décadas. O relógio era o mesmo que ele lembrava da infância. Ponteiros trêmulos, vidro rachado, o som seco do tic-tac ecoando na noite. O trem da meia-noite ainda passava por ali. Era o que diziam os velhos, meio em tom de lenda, meio em segredo. Ninguém sabia ao certo para onde ia. Alguns falavam que era o trem dos trabalhadores das minas desativadas, outros que era o último percurso da antiga linha que cortava o sertão até morrer no mato. Mas havia também quem jurasse que o trem nunca fora visto voltando e que os que embarcavam nele não eram os mesmos que desciam. Joaquim não acreditava em nada disso, ou tentava não acreditar. Vinha de uma cidade vizinha, trazia no bolso uma carta dobrada com endereço e uma promessa. Uma herança esquecida, um terreno deixado pelo pai morto há 20 anos. Tudo soava nebuloso, e a voz que o chamara ao telefone era rouca, como se viesse de longe demais. Disse que alguém o esperaria do outro lado da linha. A estação tinha um nome apagado na placa, letras que mal se liam: Estação Santa Dália. Ele achou curioso o nome, porque não havia dali a 20 léguas nenhum campo de dálias, nem mesmo flores, só mato e pedras, e o rio espesso lá embaixo. Um funcionário sonolento de uniforme cinza saiu de uma portinha e olhou para ele como quem mede uma sombra. "Vai pegar o da meia-noite?" perguntou o homem, coçando o queixo. "É", respondeu Joaquim. "Sai pontualmente?" O funcionário deu um meio sorriso. "Sai quando tem que sair. Chega quando tem que chegar." Depois disso, voltou para dentro. Joaquim sentou-se no banco, olhou para o relógio, 11h59, e esperou. O vento veio do norte, frio e úmido, trazendo um cheiro metálico que parecia crescer sob a terra. Então, de repente, ouviu um som grave, distante, como um trovão engolido pela noite. O apito do trem. O cachorro levantou a cabeça e começou a uivar. O homem do chapéu se afastou do poste, jogou o cigarro no chão e desapareceu entre as sombras, como se nunca tivesse estado ali. Joaquim ficou só, diante da linha negra. Um vulto começou a surgir no horizonte. O trem, longo, pesado e silencioso demais para o barulho que fazia dentro dos olhos dele. Quando o maquinista parou o comboio, ninguém desceu. As janelas estavam escuras, o ferro coberto de fuligem. Uma das portas se abriu com um gemido e o ar quente de dentro soprou no rosto de Joaquim um cheiro de ferro velho, suor e alguma coisa parecida com incenso queimado. Ele hesitou, olhou para os lados, nenhum funcionário, nenhum som além do vento. Então entrou. O corredor era estreito e longo. As lâmpadas de teto piscavam, como se o vagão respirasse. Havia passageiros, mas todos muito quietos. Um homem com terno marrom e olhos fechados. Uma mulher com um véu preto cobrindo o rosto. Uma criança que olhava para o chão e movia os lábios sem som. Joaquim passou entre eles, sentindo o ar pesado, quase líquido. Sentou-se junto à janela. O trem começou a se mover devagar, sem aviso, sem o apito. Lá fora, a estação recuava e as luzes iam morrendo uma a uma. Durante muito tempo, nada aconteceu. Só o ritmo dos trilhos, o balanço monótono, a respiração lenta do vagão. Joaquim tentou olhar o rosto dos outros, mas era como olhar retratos antigos. Havia neles uma rigidez silenciosa, uma distância impossível. De vez em quando, alguém se levantava e mudava de assento. Ninguém falava. O cobrador não apareceu. O bilhete de Joaquim continuava em seu bolso, úmido de suor. A janela começou a embaçar. Ele limpou com a manga e viu, por um instante, algo do lado de fora.
Um campo iluminado por uma luz azulada, como se o luar tivesse descido à terra. E lá, de pé, ao lado dos trilhos, estava uma figura. Um homem. Era o pai dele. Joaquim deu um pulo no assento. A figura o olhava fixamente, sem expressão, com o mesmo chapéu de palha que usava antes de morrer. Ele abriu a boca como se quisesse gritar, mas o trem mergulhou num túnel e tudo escureceu. O coração batia no pescoço. Tentou levantar-se, mas as pernas pareciam coladas ao chão. Quando as luzes voltaram, a mulher de véu estava sentada ao seu lado. Ele não lembrava de tê-la visto mudar de lugar. Ela virou o rosto devagar, e por trás do tecido, ele percebeu um par de olhos muito claros e tristes. "Está indo ver o pai", disse ela num sussurro. Joaquim não respondeu. A voz dela soava antiga, como vinda de um disco arranhado. "Ele está esperando", continuou ela, "do outro lado do rio." "Que rio?", perguntou ele, mas ela não respondeu. O trem balançou, rangendo nas curvas. Lá fora, a paisagem parecia mudar. Já não era mais o sertão seco, mas um campo coberto de névoa, com árvores retorcidas e casas em ruínas. As janelas das casas estavam abertas, e dentro delas algo se movia. Lento, branco, humano e não humano. O maquinista deu um apito longo. O som era de dor. Joaquim fechou os olhos, tentou rezar, mas a única coisa que lhe veio à mente foi a voz do pai, muitos anos antes, dizendo: "Quando o trem passar, Joaquim, você fica. Nunca atravessa, promete?" Prometera, mas agora estava ali, atravessando. O vagão começou a ficar mais frio. A mulher sumira. Só o lugar vazio ao lado e o bilhete dela sobre o banco. Era igual ao dele, só que com a data de 20 anos atrás. O relógio do vagão marcava 00:07. Joaquim levantou-se. Caminhou até a porta do vagão seguinte. Estava trancada. Bateu, chamou, mas ninguém respondeu. Voltou-se e viu que os outros passageiros estavam olhando para ele. Todos ao mesmo tempo. Não piscavam. O trem fez uma curva e algo caiu no chão. Parecia uma fotografia. Ele a pegou. Era dele, criança, na varanda da casa antiga, com o pai segurando sua mão. Mas havia algo estranho. No fundo da foto, bem atrás deles, passava um trem. E no vidro da janela do último vagão, um vulto pequeno observava, idêntico a ele agora. Joaquim deixou a foto cair. Do teto, começou a pingar uma água escura, grossa, que cheirava a ferro e terra molhada. O trem desacelerou e uma voz rouca ecoou pelos alto-falantes. "Próxima parada, Santa Dália." Mas não podia ser. Santa Dália era a estação de onde ele partira. O trem parou. As portas se abriram. O ar lá fora era o mesmo, quente, pesado, úmido, mas havia algo diferente. A plataforma parecia mais velha, as paredes tomadas de musgo. O relógio da estação marcava 11:57. Joaquim desceu, cambaleando. O mesmo cachorro dormia no mesmo lugar. O mesmo homem fumava junto ao poste. Tudo igual, exceto o bilheteiro, que não estava mais lá. Então ouviu passos atrás de si. Virou-se. Era o funcionário da portinha, com o mesmo uniforme cinza. "Chegou cedo hoje, seu Joaquim", disse ele. "O trem ainda nem veio." "Como assim?", murmurou Joaquim, mostrando o bilhete. "Eu acabei de chegar de lá." O homem olhou o papel, franziu a testa. "Esse carimbo aqui", disse apontando, "é antigo, muito antigo." Joaquim tentou responder, mas a voz sumiu. Sentiu uma vertigem, como se o chão se movesse, e então, do alto da serra, veio o som, o apito do trem. O homem sorriu. "O senhor vai pegar o da meia-noite?" Joaquim o olhou confuso. O relógio marcava 11:57. O relógio da estação marcava 11:57. O ponteiro dos minutos tremia, preso num ciclo sem fim. Joaquim passou a mão pelo rosto e sentiu o suor frio escorrer pela nuca. O funcionário ainda o olhava com aquele meio sorriso cansado, como se já soubesse a resposta para uma pergunta que ele não tinha feito. "Se for para o norte, o senhor embarca no primeiro vagão."
Mas vá sabendo que nem todo mundo chega, disse o homem, virando as costas. O cachorro levantou a cabeça e o olhou de novo, olhos amarelos, como se reconhecesse algo nele. Joaquim sentou-se no mesmo banco. A mala ainda estava ali, no mesmo canto, coberta de poeira. E sobre ela, dobrada com cuidado, uma carta, a mesma que ele trazia no bolso, só que amarelada, gasta, como se tivesse dormido décadas ali. Pegou-a com mãos trêmulas. O papel tinha cheiro de mofo e lembrança. Abriu devagar. As letras eram as mesmas, a caligrafia do pai. Só que agora as palavras pareciam escritas com urgência. Joaquim, quando o trem passar, fica, não atravessa. Promete? O coração dele bateu forte, seco. Dobrou o papel, guardou no bolso e olhou em volta. O vento soprou do sul, trazendo um ruído distante. O mesmo som grave, profundo, que crescia sob a terra. O apito do trem. Ele se levantou. O chão vibrou sob seus pés e a névoa começou a subir do mato, cobrindo os trilhos como um lençol pálido. O maquinista não era visível, só uma luz mortiça avançando no escuro. Quando o trem parou, as portas se abriram sozinhas e o ar quente o envolveu outra vez. Caminhou até o fundo, passou por bancos rasgados, vidros sujos, cortinas gastas. O ar cheirava a óleo queimado e sangue seco. Parou junto à janela e olhou para fora. A paisagem era um borrão cinza, mas às vezes, entre os tremores, via coisas. Vultos andando entre árvores, velas acesas na beira do caminho, cruzes cravadas no mato. E então, entre dois piscos de luz, ele viu o pai de novo. Mas agora o velho estava mais perto, de pé, junto aos trilhos, com o mesmo chapéu de palha e um olhar cansado. Só que havia algo diferente. Ele segurava uma lanterna e com ela fazia um gesto lento, de advertência, como quem pede para alguém parar. Joaquim encostou a mão no vidro. "Pai", murmurou. O velho abriu a boca, mas o som que saiu não era voz. Era o apito do trem, alto, lancinante. O vagão inteiro estremeceu. As luzes se apagaram. No escuro, ele ouviu passos atrás de si. Lentamente virou o rosto. A mulher de véu estava lá novamente, parada no meio do corredor. "Ainda não era para você", disse ela num sussurro. "Ainda não era." "O que é isso?", gritou ele. "Que viagem é essa?" Ela ergueu a mão. O véu tremia como se respirasse. "Só chega quem esquece e você lembra demais." O trem freou de repente, jogando-o contra o banco. As portas se abriram e uma claridade alaranjada inundou o vagão. O som de cigarras, distante, encheu o ar. Joaquim saiu cambaleando. O chão era de terra batida. A estação, ou o que restava dela, parecia outra. As paredes estavam rachadas, cobertas de era. As letras do letreiro mal se liam, corroídas pelo tempo. "Está Dália." O relógio no alto marcava meia-noite em ponto. Mas o mais estranho era o silêncio. Nem vento, nem apito, nem vida. Só o rumor do rio lá embaixo, invisível. Ele desceu a pequena escadaria até o mato. A lanterna do pai ainda brilhava adiante, fraca, como se o esperasse. Foi seguindo, tropeçando nas pedras, até chegar ao leito do rio. A água era escura, espessa, sem correnteza. Do outro lado, uma fileira de cruzes de madeira. E atrás delas, um campo de casas pequenas, todas iguais, todas com janelas acesas. "Pai", chamou, e o som ecoou. Ecoou demais. Voltou distorcido, como se outra voz o repetisse. O trem foi sumindo, tragado pela noite. E o rio, de repente, começou a mover-se cheio de vozes. Joaquim deu um passo para trás, tropeçou e caiu. Quando tentou se levantar, o chão já era pedra molhada e a estação voltava a se desenhar diante dele. De novo o relógio. 11h57. De novo o cachorro dormindo. De novo o funcionário saindo da portinha. "Vai pegar o da meia-noite?", perguntou ele sorrindo. Joaquim olhou em volta, confuso, tentando respirar. "Eu já peguei esse trem, já fui."
O homem o observou por um instante. O senhor diz isso toda noite, respondeu com calma. Toda noite o mesmo. Joaquim sentiu um frio subir-lhe pelas costas. Como assim? Toda noite. O funcionário apontou para o mural atrás do guichê. Ali, numa moldura empoeirada, havia uma fotografia antiga. Um grupo de passageiros posando diante do trem. No canto inferior, com o mesmo chapéu e o mesmo olhar cansado, estava ele, mais jovem, mais inconfundível. Esse aqui era o senhor, não era? Perguntou o homem. Joaquim aproximou-se. O coração disparou. Na legenda, lia-se: Inauguração da linha Santa Dália, 1939. Mas isso não fazia sentido. 1939. Seu pai nascera em 1942. Ele próprio, em 1971. Deu um passo para trás. O vidro da moldura tremia e, por um instante, o reflexo o traiu. Viu-se ali, imóvel, de chapéu de palha, com a lanterna na mão. O funcionário voltou para a portinha, murmurando: quando o trem passar, o senhor sabe. Joaquim correu para fora. O céu estava imóvel, a lua coberta por névoa. Ao longe, o apito soou novamente, profundo, eterno. Ele virou a cabeça e o trem vinha outra vez, cortando o escuro, sem barulho, só o brilho dos faróis. Parou diante dele e as portas se abriram. Dentro, o mesmo corredor, o mesmo assento junto à janela, e sentado nele, um homem idêntico a ele próprio, de paletó marrom, olhos fixos no nada. O outro Joaquim levantou a cabeça devagar, olhou para ele e sorriu. Agora sim, disse com voz mansa. Agora você chegou. E então, o som dos trilhos se misturou ao bater do coração e tudo girou. Quando abriu os olhos, estava de novo no assento, o trem em movimento. A mulher de véu ao lado. Onde estamos? Perguntou com a voz rouca. Ela olhou pela janela. Indo para Santa Dália, respondeu. O apito ecoou uma última vez e o vento levou o resto das palavras. O relógio do vagão marcava 00:07. Lá fora, os campos passavam como sombras e à distância, na margem do rio, um velho de chapéu de palha acenava com uma lanterna acesa, repetindo o mesmo gesto para sempre.